Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando, só que hoje vai ser um ranqueando especial de fim do ano, que estamos nessa programação de fim do ano, né, do ano de 2025, e hoje vai ser um ranqueando todos os álbuns que eu ouvi nesse ano que foram lançados em 2025, que nem eu fiz no começo do ano com os álbuns de 2024. Se você não assistiu, pode assistir, que tá um vídeo de qualidade, pode assistir lá se você estiver curiosos para saber. Mas fica aqui, né, nesse ranqueando de hoje, vai ter parte um e parte 2 porque eu ouvi muito álbum esse ano. Então vamos agora para a primeira parte e semana que vem vai sair a segunda parte desse ranqueando, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Como eu falei, estamos numa programação especial, então vai ter 2 vídeos de ranqueando dos álbuns de 2025. Vai ter singles do ano, meu top singles favoritos do ano, e vai ter meu top álbuns favoritos do ano. Tá? Os singles vai ser 55 singles que eu mais ouvi esse ano, não que eu mais ouvi, que eu mais amei e tudo. E o outro vai ser os 25 álbuns que eu mais amei esse ano. E ainda vai ter um último vídeo que vai sair ano que vem, 2026, que vai ser expectativas para 2026 na música e no canal. Vou atualizar vocês sobre tudo, lançamentos de álbuns com data marcada, possíveis álbuns que vão sair em 2026, futuros vídeos para o canal, tudo que eu pretendo fazer com esse canal para 2026. Então continuem aqui acompanhando essa programação especial. Ficou bem longa essa introdução, mas vamos logo. Se eu tiver um pouquinho, né, contida e tudo, é porque eu estou um pouquinho com dor de garganta. Mas não vou falar muito sobre isso, não vão reclamar aqui nos comentários que eu tô fazendo drama. Então, vamos logo pro vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo, né? Vocês viram que eu tô num ângulo diferente, porque eu tô bem preguiçosa hoje, tô com a perna pra cima e gravando o vídeo, né? Tô bem à vontade. Mas vamos logo pra esse vídeo. Vamos começar pelo primeiro álbum que saiu de 2026, que eu ouvi particularmente, né? Sei que saiu muito mais álbuns do que eu ouvi. No total vai ter mais de 40 álbuns nessas duas tier lists. Duas tier lists. Nossa, que porra, não consigo falar. As duas tier lists somadas vão dar mais de 40 álbuns, acho que 42 álbuns exatamente o número, né? Mas obviamente saiu muito mais que isso no ano, mas só pra vocês verem que eu ouvi bastante coisa esse ano, tá? Nem tudo foi tão bom assim, né? Mas vamos nos adiantar. Vamos começar logo Eusexual da FKA Twigs. E a gente já vai começar muito bem, porque pra mim, ó, é parada cardíaca. Assim, eu até me arrependi na época de não ter feito um react desse álbum, porque, nossa, eu tava sem expectativa nenhuma, porque eu nunca fui uma grande fã da FK Twigs. Eu gostava de Cellophone, mas eu nunca tinha ouvido álbuns dela, o Madeleine e o outro que eu não vou lembrar agora o nome, acho que é Caprion Songs, não lembro agora. Tô com a voz rouca. Teve esses dois álbuns, eu não ouvi. Não sei, porque eu sempre achei muito que eu não ia gostar por ser muito experimental e que, tipo, não ia se encaixar comigo, sabe? Eu nunca achei o momento certo pra ouvir esse álbum, é isso que eu quero dizer. Porque eu tenho essa coisa de ouvir os álbuns no momento que eu vou conseguir entender eles, sabe? Então, um álbum que é mais focado em letras, álbuns mais pop, álbuns mais experimentais. Eu tenho muito isso dentro de mim. Eu não quero ouvir um álbum só por ouvir, eu quero estar na vibe dele, no mood dele. E então eu fui ouvir esse álbum sem expectativa nenhuma. Eu vi que estava sendo muito bem avaliado, muito elogiado, né, pela crítica, pelo público no geral. E falando de referências a Björk, a Madonna do Ray of Light, principalmente Madonna, foi o que me pegou, porque essa fase da Madonna eu acho que é uma das minhas favoritas, né? Do Ray of Light, Music, American Life. Então eu fui ouvir, assim, com expectativas baixas no quesito de tá, é um álbum que vai ser experimental, então não vou esperar um popzão assim, chiclete pra se ouvir. Mas quando eu vi esse álbum, me surpreendeu muito, muito. Eu já tinha ouvido os singles, eu ouvi primeiro os singles, daí eu vi a faixa título, o Sexual, eu já fiquei, pá, puta que pariu. Eu achei a música muito incrível, era muito diferente, é muito diferente, mas ao mesmo tempo eu achei ela tão etérea, tão sensacional, tão não viajada no sentido de que ela é super viajada, mas tipo, no sentido que eu viajo ouvindo essa música. E fui ouvir Perfect Stranger, que me surpreendeu muito por ser algo mais pop.
sabe? Perto do que a FK Twigs lança normalmente, eu achei uma música bem pop, bem fácil de se consumir para um público geral, né? Daí fui ouvir esse álbum e me apaixonei por ele por inteiro, né? Meus destaques são Girls Feel Good, que me lembra muito Madonna, do Music, do American Life, muito, principalmente do Music, né? Aí as pessoas vão dizer, ah, Ray of Light, mas eu acho que é muito mais o Music, principalmente principalmente a melodia de Girls Feel Good lembra muito o Music, né? O terceiro single do Music, What It Feels Like for a Girl. Ouça essa música, vocês vão ver que é bem semelhante com Girls Feel Good, mas a FK Twigs conseguiu trazer a cara dela, mesmo eu catando a referência e tudo. Underlust, que assim, me arrepiei toda na primeira vez que eu vi. Os vocais, o jeito que ela chega nos vocais, a crescente na música, acho tudo incrível, hipnotizante. Striptease, e pra mim também, uau, assim, uau, não tem nem palavras pra descrever. Vocês veem que eu sou bem ruim de falar bem das coisas, porque eu não consigo achar palavras, sabe? Às vezes eu gosto muito de uma coisa, mas eu não sei o porquê que eu gosto tanto daquela coisa, só simplesmente gosto, né? Como diz, né? Sem palavras, só sentimentos. Então, mas realmente é um álbum incrível, acima da média. E fiquem de olho que ele provavelmente vai estar no meu top de álbuns do ano. Então fiquem de olho qual será a posição dele, né? Não sabemos. Fiquem aguardando aí nossa programação especial de fim de ano. Mas é isso, eu gosto de. Esses três que eu falei são os grandes destaques, tirando Eusexual, Perfect Stranger, que também pra mim são grandes destaques. Destaques. Nossa, tô falando táxi. Destaques, tá? Room of Fools, eu acho que assim se fala, também é muito interessante, lembra muito Bjork, até o jeito que ela puxa o vocal, a FK Twigs, lembra muito Bjork. Drums of Death, também maravilhosa, um batidão. Stick, também muito boa. É um álbum muito bom, tá? Eu recomendo muito que vocês ouçam. Vão com a cabeça aberta de que ele é um álbum muito diferente, muito experimental, mas eu não acho que ele é um experimental num, num nível de, tipo, inaudível, sabe? Eu acho que às vezes tem experimentais que são. Tem álbuns experimentais que são inaudíveis, na opinião, ou que você tem que ouvir num momento muito específico. Pra mim, o Eusexual tu pode ouvir tranquilamente no seu dia a dia. Eu não acho que. Eu acho que ele é um álbum. Eu não consigo nem explicar. Eu acho ele tão diferente, tão único e tão experimental, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é o extremo do experimental. Aí escutem ele, daí vocês vão entender tudo que eu tô falando. Mas assim, já fiquei 5 minutos aqui só no Eusexual, né? Maravilhoso, parada cardíaca, não tenho o que dizer. Agora vamos para Hurry Up Tomorrow, que eu fiz react aqui no canal. Foi longo, né? Porque o álbum é longo, não lembro agora, mas o react deu mais de 1 hora de vídeo. Foi um saco editar esse vídeo. E ainda ficou todo cagado o áudio, ficou uma porcaria o vídeo. Mas se vocês estiverem curiosos, escutem, mas não recomendo muito, porque o áudio ficou realmente muito cagado. Mas, assim, o Hurry Up Tomorrow. Falar que meu histórico com The Weeknd, eu não sou uma grande fã do The Weeknd. O único álbum dele que realmente me pegou e eu gostei mesmo do começo ao fim foi Dawn FM. Não foi nem o After Hours, eu não gosto tanto assim do After Hours. Eu gosto de pontos específicos dele, mas o álbum todo não me pegou muito. Eu acho que é porque eu esperava que tivesse mais dos singles no álbum e o álbum no geral não tem nada a ver com os singles. Então eu acho que isso me decepcionou um pouco para ouvir esse álbum. E ouvindo Hurry Up Tomorrow, sendo bem sincera, a única música desse álbum que eu realmente gostei, viciei, foi São Paulo com a Anitta, tá? Que eu realmente gostei. Eu não acho ele um álbum ruim, eu acho que ele tem músicas no geral boas, tá? Eu acho que tem as suas músicas que se estendem demais, músicas que não fazem muita diferença. Eu acho que o começo do álbum é muito forte, tem Cry For Me, que eu acho boa, tem Wake Up, eu tenho que ver a tracklist desse álbum, calma aí. Deixa eu ver se eu acho a tracklist desse álbum. Achei a tracklist. As que eu gosto, assim, eu falei, né? Wake Me Up, Cry For Me, São Paulo, que eu gosto. Open Hearts, eu acho legal. É, qual outro que eu gosto? Eu gosto de Give Me Mercy. E Hurry Up Tomorrow, faixa de estilo, eu gosto e tudo. Mas, no geral, foi um álbum que eu não escutei mais do que 2 vezes nesse ano. Eu escutei pra fazer o react e escutei mais uma vez e foi só isso. Sendo bem sincera, não foi um álbum que me marcou esse ano. É, não, de longe, assim, até pra própria fanbase do The Weeknd, não é considerado o melhor álbum dele e eu concordo. Eu acho que faltou uma temática mais
mais forte para esse álbum, uma ideia ou uma sonoridade mais marcante. Eu sinto que esse álbum é um acumulado de vários sons do The Weeknd ao longo da carreira dele, né? Até faz sentido por ser o último álbum dele como The Weeknd. Eu entendo isso, mas eu acho que para um último álbum, acho que merecia algo mais marcante, sabe? Porque, por exemplo, tu vai ouvir São Paulo e tu pensa, nossa, ele vai trazer mais desse estilo funk e tudo. Não tem, fica só em São Paulo, uma pitadinha e Cry For Me e só, sabe? E Timeless eu acho super genericona. E nem sei mais o que. Acho que foi só isso, né? Só teve Timeless e São Paulo de single mesmo antes do álbum, né? Timeless eu acho super genérica, super. É um trap batido, então. Assim. Não sei. E ele é muito longo, muito longo. Nossa, eu me irritei horrores pra gravar esse vídeo e editar o react dele foi um saco. Talvez isso tenha me dado um trauma desse álbum, mas assim. Eu vou botar no ok, porque eu acho que ele tem pontos bem altos no álbum, mas também tem pontos bem baixos, bem cansativos de se ouvir. Mas aqui, eu acho que na obra completa, eu acho que ele é um álbum ok, tá? Não deletaria ele, nem acho que é esquecível, porque se tem uma música dele que eu ouço bastante, já acho que ele não é esquecível. Então, boto aqui no meio termo, né? Agora vamos para So Close to Us, da Tate McRae. Tá? Esse também eu fiz react e quando eu fiz o react eu tive uma reação. A minha primeira reação do álbum não foi muito boa, foi bem decepcionante, pra ser bem sincera. E continuando sendo bem sincera, eu ainda não acho que ele é um álbum que mostra todo o potencial da Tate. Eu tenho que lembrar de olhar aqui pra câmera, não pra lá, né? Eu ainda acho que a Tate não lançou um álbum que mostre todo o potencial dela como artista. Na minha visão, ainda não acho que isso aconteceu. Mas ele é um álbum bom, tá? Eu não vou botar ele no ok, porque ele com certeza tem músicas que eu ouvi muito mais do que Hurry Up Tomorrow. Então eu vou botar aqui no muito, muito boa. Na verdade, muito bom. Arrumei. Vou botar aqui no muito bom, porque eu acho ele um álbum muito bom. Assim, eu acho que ele não sei, que eu gosto muito do Think Later. Eu acho que tudo dos álbuns da Tate, até I Used to Think I Could Fly, o debut dela, todos são álbuns pra mim que são bem consistentes na proposta deles, né? O primeiro era uma coisa mais mid-tempo, mais alguns momentos puxando um pouquinho pro trap. O segundo tinha momentos mais dançantes, mas pouco. O So Close to One tem momentos mais dançantes, mas é pouco também. Então, eu acho que ela tem sido constante, mas um constante mediano, na minha opinião. É que eu não consigo botar ele no ok, porque comparando ele com Hurry Up Tomorrow, ele não é ok, mas ele vai ficar aqui por enquanto. Só se eu baixar o Hurry Up Tomorrow. Mas não é justo. Vou deixar aqui por enquanto, mas fica a minha visão, pega a minha visão. Que eu acho que é um álbum que ainda não mostra todo o potencial da Tate. Tem muitas faixas mid-tempo, esquecíveis. Os grandes destaques mesmo são singles, eu acho muito bom a sequência de singles. Tem Miss Possessive, que eu acho boa. Tem Dear God, que de primeira ouvida eu não gostei tanto, mas cresceu muito pra mim. Gosto de Purple Lace Bra, que lembra muito da It's Pepsi. Gosto dessa música. Gosto da bonus track que tem, que é Siren Sounds, que me lembra bastante o debut da Tate. No geral, tem músicas que eu gosto dele e o resto pra mim é muito whatever, sabe? Músicas que eu veria 1 milhão de pessoas cantando, sabe? Então, boto aqui, mas com um sabor meio amargo, sabe? Eu ainda acho que a Tate tem muito potencial pra fazer o álbum da carreira dela, né? E vamos lá, isso foi a cadeira, não fui eu, tá? Agora vamos para People Watching do Sam Fender. Foi outro álbum também que eu queria fazer um react na época, mas não rolou, né? Mas assim, People Watching é incrível, né? Parada cardíaca. As letras desse álbum são incríveis, as melodias desse álbum, assim, eu sou muito cadelinha de Britpop, esse pop britânico, mais singer-songwriter, puxando para um rock mais nostálgico, meio Beatles, meio Oasis, principalmente Oasis.
Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito do Louis, que traz muito desse som. Gosto muito do debut do Harry, que também traz muito desse som. Sinto falta desse debut do Harry, né? Mudando de assunto. Mas sim, eu amo esse tipo de álbum. Eu sabia que eu ia gostar dele desde a primeira vez que eu ouvi. Tipo, eu fiquei, nossa, tem esse cantor aí. Ouvi os singles, já gostei dos singles. Tem, acho que teve People Watch, né? A faixa título. E acho que foi só, né? Que tem aquele clipe com um ator bem famoso de cinema e tudo. Assim, eu amo esse álbum. É aquela coisa de. Não consigo botar em palavras o porquê que eu amo tanto ele, mas as letras, as melodias. Tudo me pega muito nesse álbum, os vocais do Sam Fender. Assim, as pessoas falam que os artistas masculinos são muito qualquer coisa hoje, mas daí quando vem um artista desse que canta bem, compõe bem, daí não valorizam. Ah, assim, o Reino Unido valoriza bastante ele, até ele foi indicado no Brit Awards, foi onde eu conheci ele, né? Eu vi que ele tava bem indicado no Brit, daí eu fiquei, nossa, vou ouvir esse cantor, né? E daí eu ouvi o álbum e me apaixonei. Fiquei, nossa, esse é meu som, é tudo que eu preciso. Eu gosto desses tipos de álbuns mais focado, uma coisa mais folk, mais rock, focado na letra, tudo. Meu álbum favorito do ano passado foi o Older, da Liz McAlpine, então segue bem essa vibe. Assim, não tem muito o que dizer, né? Maravilhoso, adoro esse álbum. Agora vamos para o Alter Ego, da. Esqueci o nome, da Lisa. Eu ia falar de N, da Lisa. Esse vai ser um pouquinho polêmico, um pouquinho. Pra mim vai aqui no Really Don't Care. Eu realmente não gostei desse álbum, foi uma grande decepção ouvir esse álbum, sendo bem sincera. Eu ouvi primeiro Rockstar, eu gostei de Rockstar, ela cresceu muito mais com. Assim, de primeiro ouvido eu só gostei da música, não me apaixonei por ela. E quando foi passando o tempo, eu fui gostando mais dela. E quando teve a performance no Victoria's Secret, me apaixonei por essa música. Teve New Woman, que eu achei diferente, parceria com a Rosalia. Gostei do que ela trouxe, algo mais diferente, né? Não tão comercial. E daí veio Moonlit Floor e não me agradou, achei muito genérica, muito qualquer coisa, sabe? Me lembrava Expresso, me lembrava Say Soul, mas muito, muito mais fraca do que essas duas que eu mencionei. Então, daí quando veio o álbum, eu já tava com uma expectativa baixa. E, assim, tinha feats bons, né? Tinha. Quais eram os feats do álbum? Tinha um feat com a Tyla, assim, que eu tava super na hype. E fui ouvir, assim. Nossa, músicas tão genéricas, tão genéricas. Assim. Tem coisas interessantes, até vou ver aqui a tracklist do álbum, mas, assim. Não é um álbum horroroso, mas é um álbum muito aquém do que eu achava que a Lisa poderia entregar. Assim, falando, a Lisa era uma das minhas favoritas no grupo. Eu achava que tinha mais potencial para uma carreira solo. E daí, quando eu fui ouvir o debut dela, foi uma puta decepção, né? Teve Born Again também, que foi uma outra decepção pra mim. Eu acho a música boa, só que pra mim ela não tem nada a ver com a Lisa, nada a ver. Pra mim é uma música muito mais da Ray, da Doja, do que da Lisa. Tanto que ela quase não aparece nessa música, fica super apagada na música. E, assim, tudo pra mim é tão esquecível. Tem Fuck Up the World, também qualquer coisa. Ah, não, assim, a música cantada é super decepcionante. E é isso, sabe? Super decepcionante esse álbum, sendo bem sincera. É quase um delete pra mim, mas eu acho que ele tem Rockstar que pra mim salva. Se não fosse por Rockstar, eu acho que eu até deletaria esse álbum, porque realmente foi uma puta decepção ouvir esse álbum. Muita decepção. Nossa. Sendo bem sincera, tá? Agora vamos para o Mayhem da Lady Gaga, tá? Eu já falei bastante desse álbum até aqui. Eu fiz react dele, eu fiz um ranqueando desse álbum. E minhas opiniões não mudaram muito de lá pra cá. Acho um álbum bom. Tô na dúvida se boto no muito bom ou no Parada Cardíaca, porque eu tô comparando com os dois aqui. E sendo bem sincera, ele saturou um pouco pra mim, mas foi de tanto eu ouvir esse ano, de tanto eu ouvir. Então, é que eu não posso botar ele do lado do So Close to What. Eu tenho que baixar o So Close to What. Tô sentindo isso que eu vou ter que baixar esse álbum. Ai, será que eu vou ter que baixar? Eu acho que eu vou baixar o Hurry Up Tomorrow e vou baixar
o So Close to Us e vou botar o Mayhem no Muito Bom, tá? Que é uma categoria maravilhosa também. Eu só não boto no Parada Cardíaca porque eu dei uma saturada legal desse álbum. E porque também comparado com os que estão ali no Parada Cardíaca, eu não consigo botar eles na mesma, não, eu não consigo botar o Mayhem na mesma posição. Até porque comparando com álbuns da Gaga mesmo, eu acho que o Chromatica me impacta mais, eu acho que o Born This Way me impacta mais. Então, até comparando com os próprios álbuns da Gaga, eu não acho que esse é, por exemplo, o melhor álbum da Gaga ever. Então, eu boto ele no muito bom, porque eu acho que ele tem pontos que ele não é 100% incrível. Eu acho que ele tem os pontos dele, não é que são ruins, mas que são mais menos incríveis. Nem existe essa entonação no português, mas eu acho tem músicas que são menos incríveis nesse álbum. Mas ele continua sendo um álbum maravilhoso, tá? A categoria é muito bom, é muito boa, tá, gente? E agora vamos para o Jenny, do Jenny. Não, para o Ruby, tô viajando. Para o Ruby da Jenny. É... O Ruby da Jenny. Esse também foi um álbum que eu. Na verdade, ao contrário do Alter Ego da Lisa, esse foi um álbum que eu fui ouvir com zero expectativa, zero, zero, zero. Eu gostava da Jenny, eu gosto de todas as meninas no grupo, no Blackpink, mas as duas que mais eu tinha expectativas era a Lisa e a Rosé, tá? E a Jenny não tinha grandes expectativas em cima dela, e ela me surpreendeu demais com esse debut. Eu achei ele muito consistente, eu vou botar aqui no muito bom. Ele tem muitas referências, mas ao mesmo tempo ele consegue não ser só uma cópia de outras músicas, sabe? Tem os singles que eu acho muito bom. Zen e Love Hangover não batem tanto em mim, mas eu ainda acho músicas boas. Eu gosto muito do clipe de Love Hangover e a vibe de Zen eu gosto bastante. Mas Mantra eu adoro. Like a Jenny, Handlebars com a Dua Lipa, maravilhosa. A baladinha mais acústica. Twin, eu adoro, que é uma baladinha mais acústica. With the IA. Não. Aquela música, With the IA. Yup. Acho que é assim que se pronuncia. Maravilhosa também, fazendo referência a Jenny from the Block. Maravilhosa, maravilhosa. Tem Star War, que até viralizou por ter uma melodia muito semelhante a outras músicas. Mas acho que isso é natural, né, no mundo pop. Assim, é difícil você criar algo novo. E eu gosto de tudo nesse álbum, tudo. Claro que tem as que eu gosto mais, as que eu gosto menos, mas eu acho que é um álbum muito consistente e que me surpreendeu bastante para um debut de uma pessoa que eu não estava esperando nada muito grande, sabe? Eu também tô gostando muito das performances ao vivo desse álbum. Eu acho que a Jenny tá entregando, tá? E as pessoas estão dormindo no ponto. Eu sei que esse é o álbum mais. É um dos álbuns mais executados do ano, se eu não tô enganada, mas eu, mesmo assim, eu queria que tivesse tido mais, sabe? Eu acho que a Rosé com a Patsy teve toda esse coisa, né? Esse abraço do público e tudo. E eu queria que o Ruby tivesse tido isso, tivesse sido indicado ao Grammy. Eu acharia super justo ele ser indicado ao Grammy de álbum pop no lugar do Ted Swims, por exemplo. Mas minhas opiniões, né? Mas é isso, gosto bastante desse álbum. E agora vamos para o álbum da Selena em parceria. Vou quebrar a mesa aqui. Ai, ai, ai. Essa cadeira é fogo. Vamos agora para o álbum da Selena Gomez com Benny Blanco, seu noivo, eu acho que marido, não sei se teve casamento já, que é o I Said I Love You First, que teve até tem uma versão deluxe também. Quando eu vi no React, eu amei o álbum, né? Quem viu meu React sabe que eu gostei bastante de primeira ouvida. Sendo bem sincera, ele não foi um álbum que ao longo do ano eu super ouvi, porque até pra própria Selena eu acho que são músicas muito boas, mas eu acho que são músicas genéricas, sendo bem sincera, são músicas genéricas, tipo Don't Wanna Cry, Cowboy, são músicas boas, sabe? Mas que eu não acho que traz super a essência da Selena Gomez. Sendo bem sincera, mas eu adoro o álbum. Com certeza, assim, não sei se eu boto no muito bom ou no ok. Nossa, fiquei na dúvida agora, porque eu gosto do álbum. É que eu sou muito cadelinha da Selena, então não sei. É que botar ele acima do So Close to Us é fogo, né? Acho que eu vou botar aqui.
aqui no ok. Porque eu acho ele um álbum ok, tá? E comparando com os outros álbuns da Selena, Stars Dance, tudo, o Revival, o Rare, eu acho que ele é o álbum, um pior álbum da Selena, entre aspas. Mas ele tá longe de ser um álbum ruim, na minha visão. Tem Talk, que eu acho maravilhosa. Tem várias coisinhas desse álbum que eu gosto bastante. Os singles eu gosto bastante. É, Scared of Loving You, Younger the Hotter Me. Sunset Boulevard cresceu bastante. Eu ainda não gosto daquela parte, aquele pré-refrão. Mas eu pulo direto pro refrão e tá tudo certo. Não gosto de Call Me When You Break Up. Não gosto. É que eu não gosto da Gracie Abrams, então, né? Mas não gostei muito dessa música. E no geral, como eu falei, Don't Cry eu acho muito boa. How Does It Feel to Be Forgotten? Eu acho essa música maravilhosa, maravilhosa. E é isso, eu gosto bastante de coisa, mas pra mim o que peca nesse álbum é ter músicas que eu acho muito genéricas, sabe? Músicas pop genéricas. São boas, mas que eu viria 1 milhão de cantores cantando, sabe, antes da Selena. E algumas músicas que eu acho que não, nem a questão pop salva, que é Call Me When You Break Up e umas faixinhas do Deluxe que eu acho bem, que me passa uma vibe meio Sabrina Carpenter, né? E eu acho, assim, não precisamos. Eu adoro a Sabrina, mas eu tô dizendo que a Selena não precisa, tipo, eu quero mais da Selena, não da Sabrina, entende? Pra ninguém distorcer o que eu tô falando. Mas sim, resumindo, né, a novela, que já tá longa demais, eu adoro o álbum, mas eu não consigo botar ele muito bom, porque eu não acho que ele é um dos melhores álbuns do ano. Mas eu acho ele bem consistente, sendo bem sincera, eu acho bem consistente, bem gostosinho de se ouvir e recomendo pra quem não ouviu, porque eu acho que muita gente nem ouviu o álbum, nem deu uma chance, eu recomendo bastante. E fiquei muito feliz. Ah, eu não falei Blue is Flame é maravilhosa e foi indicada ao Grammy. Muito agradeço. Podia ter rolado indicação para álbum pop, né? Se o Ted Swims ganhou, por que que a Selena não podia ganhar? Mas é isso, gostei bastante do álbum. Mas vou ficar aqui no ok, porque o álbum em si não é tudo isso. Mas eu, como fã da Selena, vou amar tudo que ela lança. Agora vamos para Miley Cyrus com Something Beautiful. Esse álbum também me surpreendeu bastante. Eu tava com expectativas bem baixas dele, porque a Miley prometeu algo mais conceitual, mais experimental. Eu fiquei, não é o meu lado da Miley que eu mais gosto, mas dei uma chance e me surpreendi bastante que tem coisas muito interessantes nesse álbum. Eu acho um álbum bem consistente. Claro, ele tem os seus pontos fracos. Pra mim, Walk of Fame e Pretender God ou Golden Burn Sun não são músicas que eu gosto, assim, não gosto. O Deluxe também pra mim não bateu muito, mas o resto das faixas eu acho muito incrível, de muita qualidade. End of the World também é uma que eu não bateu muito, mas eu gosto muito da faixa título, gosto muito de More to Lose, que é uma baladinha, gosto muito do single mesmo, Easy Lover, eu acho maravilhosa e vai entrar na minha lista de singles, aguardem. Evergrow e Everlord eu acho maravilhosa, maravilhosa. Give Me Love eu acho um ótimo encerramento de álbum. Reborn também bem nostálgica, então eu gosto de várias coisas nesse álbum. Não sei onde é que eu boto ele. Nossa, onde é que eu boto ele? Eu acho que eu vou botar no muito bom, porque assim, eu acho um álbum muito bom mesmo, mas eu não ouvi super ele esse ano. Mas Easy Lover já é uma música que eu amo mais que muita coisa do AC da Love First. Então, eu acho que eu botaria no muito bom, tá? É que eu tô comparando com o que tá aqui e daí fica muito difícil, muito difícil. Mas eu vou botar aqui, né? Vou botar aqui e pronto. Muito bom. Agora vamos para o debut da Edson Ray, Edson, tá? Também tem react aqui no canal. O Som Tem Beautiful também tem react aqui no canal, tá? Tem react no canal da Edson Ray. É um álbum que na primeira ouvida eu gostei muito dele, eu achei ele muito consistente, um álbum pop, não tem nenhuma faixa dele que eu não goste. Ah, não, tem Aquamarine, eu não gosto de Aquamarine, não sei explicar, mas não gosto. Mas tirando ela, eu gosto de tudo nesse... Voltei. Eu gosto de tudo nesse álbum, mas eu vou ser bem sincera, não foi um álbum que eu super escutei esse ano.
Eu escutei Diet Pepsi, que eu gosto muito, High Fashion, Money's Everything, eu gosto bastante. E assim, ocasionalmente eu boto esse álbum pra tocar às vezes. E sempre acho de muita qualidade, muito consistente, mas realmente não foi um álbum que eu super ouvi esse ano. Então eu tô bem na dúvida onde é que eu boto ele. Eu tô entre muito bom e ok. Tô na dúvida. Será que eu subo o So Close to What? Acho que eu vou subir o So Close de novo. Vocês veem que eu fico mudando, né? Porque eu acho que eu tô sendo cruel com o álbum. Eu gosto desse álbum. Ele não é tão ruim assim como eu tô falando. Só ele foi decepcionante. Daí eu vou botar aqui no ok. Acho que eu vou botar aqui no ok. Porque mesmo com todos esses elogios, eu ainda acho que é um álbum que alguns momentos eu acho ele pretensioso demais da parte da Edson. Pode ser algo genuíno dela, mas às vezes eu acho ele um pouquinho pretensioso. Mas no geral eu acho ele bem coeso, bem divertido, bem interessante se ouvir. E eu gosto que ele não se estende muito, sabe? Ele termina na hora certa, começa na hora certa, termina na hora certa. Então eu boto ele no ok porque eu não amo tudo que tem nesse álbum, mas eu acho ele um álbum bem consistente. Então eu boto aqui, no ok, tá? Não vou me estender muito porque esse vídeo já tá com 30 minutos. Agora vamos para o álbum da Marina, que é Is the Diamonds, que é o Princess of Power. Esse álbum, né, eu já boto no muito bom. Álbum pop do ano junto com Mayhem, pra mim, assim, pode não ter sido em questão de sucesso, de números, ele pode não ter batido 1 bilhão, que nem da Jenny, ou ter tido um impacto como o Mayhem, mas, assim, esse álbum é o que eu digo, ele é o pop classudo que eu adoro, sabe? Tem um pop farofa, que pra mim é o Ruby, é o Mayhem, o So Close to What, mas o Prince of Power da Marina é um pop classudo, chique, tu sente chique ouvindo esse álbum, uma vibe meio Kylie Minogue, assim, maravilhoso. Carly Rae Jepsen, ai, eu adoro esse álbum. Ele só cresceu, assim, eu também fiz um react, bem cagado, mas eu fiz. E desde a primeira vez que eu vi esse álbum, eu fiquei, meu Deus, gente, que álbum maravilhoso. E quanto mais eu escuto ele, mais eu adoro, mais vicio. Hello Kitty foi minha música do ano, eu não cansei de ouvir essa música. Eu acho que até as músicas que tem no álbum são melhores que os singles, tá? Eu gosto muito de Cantíssimo, mas pra mim a faixa título é muito boa. Je ne sais quoi, maravilhosa, como eu falei, Hello Kitty. Everybody Knows I'm Sad, a letra me impacta muito. Teve o Deluxe também maravilhoso, complementou muito bem o álbum. Então tudo nesse álbum pra mim é incrível. Roller Coaster, que me lembra muito uma Hollaback Girl experimental, sabe, diferentona. Ah, esse álbum é muito bom, muito bom. Recomendo muito que vocês escutem. Quem não escutou esse álbum, escuta, faça um favor aos ouvidos de vocês. É um álbum maravilhoso, dá pra você ouvir do começo ao fim. Pop Perfection, pop classudo. Escutem. E agora vamos para o Virgin da Lorde. Minha garganta tá secando. Ai, meu Deus. Para o Virgin da Lorde. É um álbum que eu fiz um review na época. Eu pretendia fazer um react, mas não rolou, não deu certo o react. E eu fiz o review. Deu bastante certo em views o review e tudo. Sou bem orgulhosa desse review, então assistam lá que tá bem bom. Foi um álbum que de primeiro ouvido eu já gostei bastante dele, eu já achei muito interessante. Acho que, assim, de primeiro ouvido, o que mais me interessou nesse álbum foi as letras. Eu achei as letras do álbum muito únicas, muito diferentes de tudo que eu já ouvi. E quanto mais eu fui ouvindo o álbum, mais eu fui me apegando às melodias, às produções. E, no geral, um álbum que para mim se tornou um destaque na carreira da Lorde, né? Eu tava nessa dúvida se ele seria um álbum que se equiparia ao Solar Power, ao Melodrama, até o The Beauty, que eu não sou tão fã do The Beauty. E é um álbum que pra mim tá no mesmo nível, tá? Eu acho que os 4 álbuns da Lorde são muito consistentes e é muito difícil um artista fazer isso com seus primeiros 4 álbuns, ser tão consistente assim e ao mesmo tempo mostrar uma evolução. É um álbum que os maiores destaques desse álbum é Clear Blue, que eu amo essa música, acho muito diferente, muito única, maravilhosa. Os vocais dela, assim, não digo de alcançar notas, mas eu digo da entrega emocional dela nessa música, é de arrepiar.
David também, um destaque vocal, assim, os vocais que ela alcança. De novo, a personalidade que ela bota na música, o drama, o sentimento é muito incrível. Mas eu gosto de tudo, eu gosto dos singles, What Was That, Hammer, Man of the Year, Shapeshifter, que foi uma das que não se destacou tanto pra mim de primeira ouvida, mas cresceu muito pra mim, é uma das minhas favoritas hoje. É, Tem mais alguma? Current Affairs também é um destaque. Adoro essa música, adoro a vibe dessa música. Não é um álbum perfeito, sim, tem pontos que são menos incríveis no álbum, mas ele é com certeza um álbum muito consistente e mais uma pérola na carreira da Lorde, né? E agora vamos para um álbum que muita gente não deve conhecer, mas que eu gosto bastante dessa cantora, e acompanho bastante, que é a Lauren Spencer Smith, com o seu segundo álbum de estúdio, que é o The Art of Being a Mess, tá? Assim, eu ouvi o debut dela, o Mirror, e não me bateu muito. Eu gosto muito de Flowers e gosto de algumas, né? Narcissus também gosto. É Narcissus o nome? Não lembro agora. Eu gosto do álbum no geral, mas eu acho que ele fica muito nessa coisa das baladas, no piano, e eu queria que tivesse mais diversidade nele. Aqui no segundo álbum, a Lauren já traz muito mais diversidade, trazendo coisas mais pop, coisas que me lembram Adele também. Sticks and Stones me lembra muito Rolling in the Deep da Adele. Rumor Has It me lembra também bastante. Tem baladinhas acústicas que, por exemplo, se você gosta de baladinhas acústicas pop, você vai gostar bastante de ouvir, como What a Beautiful Day, é, Bridesmaids, muito fofinha também. Eu gosto muito da letra de Bridesmaids. É, eu tô esquecendo das músicas. Caramba. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Rapidinho, porque eu quero falar tudo certinho. Spencer Smith. É difícil falar o nome dela, né? Uma crítica que eu tenho a ela. O nome dela é muito difícil de falar. Outro que eu gosto muito, Parallel Reverse, If Karma Doesn't Get You, I Will, Things You Never Say. Eu gosto de todo o álbum. Pray, maravilhosa, eu amo Pray. Fiquei triste que não entrou Small no álbum, mas tudo bem. Someday, eu gosto de tudo nesse álbum, tá? Mas esses são os meus grandes destaques. Eu fico com, assim, minhas recomendações para ouvir desse álbum é Pray, muito boa, e Sticks and Stones. Minhas grandes recomendações para vocês ouvirem, se vocês tiverem curiosidade de ouvir ela. Ela é bem essa coisa de diva vocal, ela tem um vocal assim invejável, ela canta pra um caralho. E ela é bem isso, diva vocal. E nesse álbum ela explorou mais isso e trouxe coisas mais diferentes, mais diversificadas do que no debut. Então, gostei bastante e boto aqui num muito bom, tá? Eu acho ele um álbum também muito consistente. E é isso. É isso, né? Eu vou botar no muito bom. Tô na dúvida agora. Ou ele bota no ok. Não, botar no muito bom. Ah, eu acho que eu vou subir esses dois aqui. Acho que eu vou subir. Ai, ai, vou subir. Né? Porque eu tô vendo o que vai vir depois, eu já tô meio que pensando a categoria que eu vou botar eles. E não vai ser justo botar eles perto desses álbuns aqui. Ok, vamos lá. Agora vamos para o Period da Kesha, tá? Deixa eu me arrumar aqui que eu tô com dor nas costas. Bom, Period da Kesha. Ser bem sincera, não foi um álbum que eu ouvi super esse ano, tá? Foi um álbum até um pouco decepcionante pra mim, porque eu gostei muito de Joyride, eu achei Joyride fenomenal. E daí veio os próximos singles, Delusional não bateu tanto, Boy Crazy muita gente gosta, mas não me bateu. Nem o remix com a Jade salvou muito. E daí fui ouvir o álbum, acho que ele tem momentos pops legais, mas assim, eu esperava muito mais desse álbum, muito mais de Joyride, sabe? Eu queria mais coisas experimentais, coisas mais diferentonas pra Kesha. Então foi um álbum bem decepcionante pra mim, mas eu boto ele aqui no ok. Vou subir o Hurry Up Tomorrow. Tá, agora eu acho que tá tudo certo. Tá.
Boto no ok, porque eu acho que no geral ele é um álbum consistente, mas fica a minha decepção por não ter seguido na vibe de Joyride, ser mais experimental, mais fora da caixinha e tudo. Agora vamos para o Swag do Justin Bieber, também tem react aqui no canal. O Purity também tem react aqui no canal, tá? O que falar do Swag, né? Foi um lançamento surpresa e tudo, teve seu momentinho. Sendo bem sincera, eu vou botar ele aqui no ok já. Ele não se tornou um dos meus álbuns favoritos do Justin. Eu já tinha já tava sentindo que não seria um dos meus álbuns favoritos do Justin, porque quando ele vai pra essa vibe mais hip hop, mais R&B, não é o lado dele que eu mais gosto. Eu gosto mais do lado dele popzão mesmo. Tanto que meus favoritos dele é Believe e o Justice. Mas eu acho que ele tem pontos legais. Eu acho que Daisies é maravilhosa, um grande destaque, grande, grande, grande. Tem a faixa que abre um álbum, All I Can Take, é boa. E o Con, eu acho que tem músicas boas no geral, mas são músicas. Mas assim, eu acho que o principal problema desse álbum é que ele se estende demais, ele é muito longo, é muita faixa desnecessária, muita interlude que não leva a lugar nenhum, que assim, eu entendi a mensagem que ele quis passar, mas pra mim whatever, pra mim só não me importei muito. Então, assim, eu acho que ele tem seus pontos fortes, mas ele se perde, os pontos fortes se perdem num monte de coisa desnecessária e esquecível. Então, no geral, pra mim, ele é um ok, tá? Eu acho ele um álbum consistente, tudo, mas ele tem esses defeitos, tá? Eu não consigo dizer, ai, delete da carreira. Eu não acho que ele é um delete, porque o outro que vai vir eu acho que vai ser, né, o Swag 2, já dando spoiler. Comparado com o Swag 2, eu acho ele muito melhor que o Swag 2. Então, eu boto ele aqui no ok. Eu acho até que o Swag 2 me ajudou a melhorar essa posição desse álbum, tá? Minha visão sobre esse álbum. E agora, bati na mesa. Vamos agora para o álbum da Fletcher, Would You Still Love Me If You Really Knew Me? Talvez também não seja uma cantora tão conhecida do público. Eu gostei bastante dos álbuns dela, o Grow of My Dreams, gosto bastante. E o último delas, In Search of Antidote, também gostei bastante. Fui ouvir esse álbum com bastante expectativa e me decepcionei bastante com o álbum. Eu acho que ele não é um álbum consistente e, e que traz a Fletcher como a gente conhece ela. Eu entendi que ela quis trazer algo diferente pra mostrar esse novo lado dela, mas eu não gostei desse novo lado dela, tá? Nem pela questão da sexualidade e tudo, mas realmente sonoramente eu acho que ela pecou em alguns momentos desse álbum, mas tem seus pontos altos. Eu gosto muito de Chaos. Chaos é, nossa, muito incrível, muito incrível. Escutem Chaos, é de arrepiar aquele refrão. Hi Everyone, Live Please, eu também acho um grande destaque, um ótimo single, adoro a letra dessa música. Vejam meu react que vocês vão saber. Eu gosto da faixa título, só acho ela longa demais, mas eu gosto. Gosto de Boy, né? Gosto de Boy. Mas, no geral, foi um álbum bem decepcionante pra mim, vindo da Fletcher. Então eu boto aquele no ok. Porque eu acho que ele tem pontos muito altos, que fazem com que eu não descarte esse álbum. Se não fosse por isso, eu com certeza descartaria esse álbum, não me importaria com ele. Mas por causa desses pontos altíssimos, eu boto ele aqui no ok, no meio termo, tá bom? Agora vamos para Sex Hysteria, o polêmico álbum da Jessie Murphy. Não entendo por que é toda polêmica, as pessoas... Ah, é por causa do clipe de... Agora esqueci o nome do clipe. Aquela música lá, 1965. Ah, é porque tem gente pelada transando. Tipo, gente, por favor, né? Vocês nunca viram filme na vida? O que mais tem é cena de putaria, sabe? A mesma pessoa que tá reclamando é a pessoa que lê uma fanfic no Wattpad com cenas explícitas de artistas famosos. Porra, né? Ah, não sei, eu não entendi a polêmica, ser bem sincera. Tu não gostar do álbum, tudo bem, tá na tua opinião, tá no seu direito, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas agora eu queria trazer coisas do C pra dizer que, ele é um álbum ruim, que não devia existir, a vergonha do ano. Porra, eu não acho isso. Eu acho que ele é um álbum pop muito bom e com muita personalidade, o que eu acho difícil de achar hoje em dia. Ele traz uma mistura de country com uma coisa mais pop que eu vejo que, assim, tem muitos artistas country, mas eu não sei, eu acho que a Jessie Murphy trouxe algo
bem único, assim. E os vocais dela eu acho também muito únicos, sabe? Uma coisa mais marroquidão, uma coisa meio Morgan Wallen mais digerível. Porque eu não gosto do vocal do Morgan Wallen. Eu não sei, me lembra um pouco também de Casey Musgraves também, nas baladinhas do álbum. Eu realmente gosto muito desse álbum e realmente não entendo hate em cima dele. Eu acho ele muito consistente. Veio o Deluxe e conseguiu melhorar mais ainda. I'm Not There For You, eu acho maravilhosa. Gucci Mane do álbum, adoro. E nossa, eu gosto de tudo desse álbum. The Man That Never Back, The Never Come Back, eu acho que é assim que se pronuncia. Acho que é assim que é o título. Nossa, a música é balada pura, assim, pra você chorar, né? E olha que eu nem tenho pai abusivo e mesmo assim me emociono com essa música. Ain't But a Thing, maravilhosa. A faixa título também é muito boa. É um álbum muito bom, gente. Se você gosta de um álbum pop, eu acho que o ponto fraco desse álbum é os trap genérico, que eu particularmente não aguento mais. Mas se você gosta de uma mistura de trap, acho que assim, eu gosto que ela traz melodias do trap com uma produção mais country. Acho que é isso que eu mais gosto nela. E os vocais dela que eu acho bem diferentes, bem únicos. E então, se você gosta dessa mistura, eu acho que você vai gostar bastante. E tente não se alienar com as opiniões dos outros, porque senão você vai achar uma porcaria esse álbum. E eu acho ele bem gostosinho. Recomendo bastante. O Deluxe também recomendo bastante. Então, boto aqui no muito bom. Na minha tier list, eu valorizo o Jesse Murphy. Bom, agora vamos para o Bite Me, da Renee Rapp. Também é uma outra artista que eu nunca fui muito fã. Assim, eu ouvi o Snow Angel, não bateu muito em mim. O que eu gostei mais do álbum foram as melodias. Eu acho as melodias da Renee Rapp muito boas. Mas eu não sei, tem uma coisa no vocal dela, nas letras dela, que eu não me identifico, que eu acho muito, sei lá, whatever, não me impacta, não gruda na minha cabeça, não me faz apaixonar. Mas eu gostei bastante de Leave Me Alone, sabe? Eu achei um grande destaque, foi a primeira música dela que eu realmente gostei, viciei. Eu acho boa, eu acho um álbum bom, acho um álbum consistente, tem músicas boas, Shy é uma, tem baladinhas no álbum, mas no geral são coisas que eu não escuto mais que uma vez e realmente tem alguma coisa, falta alguma coisa na Renee Rapp para eu me apegar às músicas dela, me apaixonar como muita gente se apaixona. Eu realmente queria entender esse fenômeno dela, que ela tem uma coisa que o público abraça muito ela e eu não consegui ainda abraçar ela 100%. Não consigo. Agora vamos para o álbum da Ethel Cain, que tem um nome enorme, que é Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Acho que é assim que é o nome inteiro, né? Foi também um álbum que eu ouvi de surpresa, nem fazia ideia de quem é essa cantora. Fui ouvir o álbum, gostei bastante. É, já vou botar aqui no muito bom. Acho um álbum ótimo. Acho que ele tem pontos muito altos. Eu acho que Fuck Me Eyes é incrível. A letra, os vocais, a produção, a melodia. Essa música é perfeita. Jenny também maravilhosa. É, Waco, Texas, que tem 15 minutos, mas eu acho incrível. Nettles também. Eu gosto de tudo nesse álbum. Eu acho ele um álbum muito consistente. Eu gosto de tudo. Eu acho que meus pontos negativos com o álbum é que eu acho ele muito longo, às vezes. Muito, sabe? Tipo, às vezes fica cansativo. E tem interlúdios muito grandes também, só instrumental. Então, realmente, eu acho que às vezes ele é um pouquinho pretensioso demais também nessa questão da duração e na questão das letras, às vezes. Às vezes eu acho que ele tenta fazer algo mais conceitual do que necessário, sabe? Acho que se ela ficasse um pouco mais pé no chão, fizesse letras mais diretas com o que ela quer falar, eu acho que me agradaria mais ainda esse álbum, mas mesmo assim eu gostei bastante do álbum e como eu falei, principalmente Fuck Me Eyes e Jenny são os grandes destaques desse álbum, tá? Porque são letras que são diretas, sabe? Tu ouve a música e já entende o que ela quer dizer, sabe? Essas músicas que ai, a cantora falou que cada um pode interpretar do jeito que quiser, ou ai, ela não disse se é uma letra pessoal ou não. Sei lá, sabe esse bafafá, tudo, esse lalelê? Acho meio pretensioso demais. Quando ela vai nessa coisa mais direta, simples, eu acho que dá tudo muito certo, né?
Jenny, que fala sobre uma amiga que ela perdeu. Fuck Me Eyes, que fala sobre uma menina que tem uma família toda cagada, e quando ela vai pra vida adulta, ela tem uma vida adulta cagada. E é uma letra muito real, muito real. E, nossa, eu gosto muito dessa música. Só por essa música, esse álbum já merece estar nessa posição. Então, realmente gostei bastante desse álbum. Já estamos quase terminando, faltam só 2 álbuns. Agora vamos para o Wishbone do Conan Gray, que eu também, não sei, eu vou botar no ok. Assim, eu gosto muito de Vodka Cranberry, gosto de The Song, gosto de Caramel, mas o grande destaque mesmo desse álbum é Vodka Cranberry. Gostei muito desses 3 singles, fui ouvir o álbum, ele não me agradou tanto por inteiro, mas eu acho que ele tem pontos muito legais, muito interessantes. Eu acho que Hector é muito bom, tem uma letra boa e tem uma melodia boa. Eleven Eleven eu acho muito boa também. Mas meu problema com o álbum é que eu acho que às vezes ele fica repetitivo demais em temática, né, nas letras, eu acho que ele fica repetitivo nas melodias e na produção. Acho que queria mais diversidade sonora no álbum e mais diversidade lírica. Eu acho que ele tinha uma história muito legal para se contar, e se ele tivesse explorado bem essa história, eu acho que poderia ter te dado um álbum, nossa, um puta álbum, sabe? Álbum do ano até. Porque realmente as 3 músicas até o momento, principalmente The Song e Vodka Cranberry, estavam contando uma história muito incrível, assim como eu falei, podia dar uma série da Netflix. E não sei, eu acho que é uma história que tinha muito potencial, e eu acho que ele não contou essa história tão bem como eu queria, sabe? Não explorou tão bem como eu queria. Mas é um álbum muito gostosinho de se ouvir e tudo. E é o único álbum do Conan Gray que eu vi inteiro. Tem que ouvir mais álbuns dele. Eu ouvi o Kid Crow também, mas o resto não ouvi até hoje. O Super 8, acho que se pronuncia, não lembro agora o nome do álbum. Que ele tá num coração de flores. O Found Heaven não ouvi até hoje. Tem que ouvir os álbuns do Conan Gray. Inclusive, tem que. Estou devendo isso, tá? Mas aqui fica no ok. E agora vamos para o último álbum, que é o Della Faye. É que me deu um branco. A Matter of Time. É maravilhoso. Não vou nem fazer suspense. Muito bom. Ele não vai no Parada Cardíaca. Acho que não. Não. Não vai no Parada Cardíaca, mas é um álbum muito bom, tá? Eu sou fã da La Faye. Eu gosto muito, 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 muito do Bewitched. Ficou no meu top 5 álbuns do ano que ele foi lançado, né? Eu acho que foi 2023. E daí vim ouvir o A Matter of Time com muita expectativa, porque eu tinha gostado bastante dos singles também. Silverline, Lover Girl, Snow White. Nossa, tudo pra mim até o momento tava sendo maravilhoso. Fui ouvir o álbum e me entregou tudo que eu esperava, e me entregou até o que eu não esperava, momentos mais pops, mais acústicos, mais diferentes pela Faye, que ficava muito nessa coisa do jazz, da bossa nova, e ela trouxe coisas diferentes pra esse álbum, incorporou coisas diferentes, eu gostei bastante. Toda a estética, só essa capa pra mim já é a capa do ano, não sei, assim. Teve várias capas de álbum muito boas esse ano, mas pra mim, com certeza, a Matter of Time tá nos tops, assim, das capas de álbum do ano. Eu acho muito linda essa capa, e todo o conceito e tudo, eu acho muito incrível. Assim, um grande álbum. E se você não conhece La Faye, vai escutar, por favor, porque é uma grande cantora. E ouçam também o Bewitched, recomendo bastante. E ouçam a Matter of Time, que tá indicado a melhor álbum pop tradicional. Vou falar isso 1 milhão de vezes, mas vocês me aguentem. E é isso, gente. Esse foi o Ranqueando, já ranqueei tudo. Vai sair a parte 2 semana que vem, então aguardem. Vocês gostaram do vídeo? Deixe seu like, compartilha com todo mundo. Se não gostou do meu ranqueando, se você discordou de ter botado a Lisa ali, deixe seu dislike também, porque ajuda também no canal. Comenta aqui embaixo quais desses aqui você gostou mais, qual você mudaria uma posição, qual você concordou com a posição que eu botei e tudo. Bota tudo aqui embaixo nos comentários, compartilha. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Me segue no TikTok também. E é isso, gente. Sem enrolação. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.